Meses depois, os seus discípulos o enxergaria pendurado em uma cruz. E ele, dos seus penúltimos sermões, ele vai falar sobre perdas. É por isso que esse capítulo é conhecido como os perdidos e achados. Ele sabe da urgência e conhece o coração dos seus discípulos, e ele vai falar de perdas. Ora, aqui ele vai falar de perdas no sentido de tempo. Ele vai falar de perda no sentido de quê? De tempo. Ele não vai falar de perda no sentido aleatório, mas no sentido de tempo. Um tempo curto, de um tempo específico, de um tempo que precisava ser entendido, trabalhado. Em todos os lugares que você vai, existe um departamento de perdidos e você chega no aeroporto, você vai e se dirige naquele lugar, porque ali é um lugar onde se encontram as coisas e é guardado. Sim ou não? Sim. A nossa igreja ainda não é aquela que a gente já sonha em ter. Estou falando aqui dessa congregação. Deus já preparou o terreno, é que a gente não chegou lá ainda, mas Ele já preparou. Amém, amados? Amém. Quando a gente estiver numa igreja bem grande, a gente vai ter o departamento também, meu pastor, de perdidos e achados. Geralmente, né, pessoas como eu, que meu pai dizia quando era pequeno que eu não esquecia a cabeça, que era grudado no pescoço. Ele disse, se fosse um acessório, eu já estava com umas 300 já em cima do corpo, de tanto esquecer. Mas de vez em quando nós achamos o quê? Uma Bíblia, uma harpa. Esquecemos algumas coisas. E quando a gente vai embora, aí vem os irmãos que são zeladores. E eles fazem o quê? Aquela minuciosa, né? Busca com o seu olhar. E ele encontra a caneta que a gente levanta, olha e não vê. Acha a Bíblia, né? Que a gente olha e acha que está debaixo do braço. Será que a gente está concentrado no culto, né, irmãos? Mas eles vêm até que ele encontra, e quando ele encontra, ele observa o nome, leva para um lugar, seja na secretaria. E na secretaria, no outro culto, a gente faz busca. Procura o pastor, meu pastor Geraldo. Eu esqueci o celular, meu pastor, esqueceu. Esses dias, meu Deus, eu incomodei o pastor, eu tirei a irmã já da casa dela, que eu esqueci o celular na última terça-feira aqui. E esses livros, esses materiais são guardados em um lugar. São coisas que esquecemos. E só depois de uma procura, de um grande arrastão minucioso, alguém encontra ou nós mesmos encontramos. Nesses anos, queridos, de pastorado, pastor Geraldo também, com experiência de pastorado, aonde passou junto com a sua esposa, nós sabemos que um dos grandes problemas que ouvimos dentro dos nossos gabinetes são histórias de perdas, não é? São histórias de perdas. E toda história que nos é contada, eu não sei, eu acredito que seja a mesma experiência, talvez com pessoas diferentes, mas o sentido é o mesmo. E todas as vezes que ouvimos essas pessoas, seja no gabinete, seja no final do culto, a gente percebe que essas histórias são contadas, e elas são contadas quando elas são contadas de fato, havendo verdade em suas particularidades, a gente vai perceber que as grandes perdas começam com pequenos detalhes. E nós começamos a ouvir a história, né, meu pastor? Ah, pastor, começou com isso, e depois veio isso. E a gente vai percebendo que as perdas, elas vão o quê? Vão se acumulando, vão se somando. E por fim, às vezes, o marido diz assim, ó, eu vim aqui dizer que vou me divorciar.
Às vezes a esposa vem e diz, ó, meu pastor, eu quero que você ore que eu venho me divorciar. Às vezes é a filha que procura o pastor, pastor, estou saindo de casa porque eu não suporto mais. E quando a gente para ouvir essas pessoas, nós percebemos que esse final não começou do tamanho que nos é apresentado. Começou com pequenos detalhes, com pequenos valores que nós vamos abrindo mão, com pequenos princípios que deixamos de valorizar, que na nossa cabeça não existe peso no mundo espiritual para eles, que no nosso entendimento a gente começa a entender que isso não tem valor, mas ao longo do tempo, ao longo da vida, do processo da família, no trabalho, em qualquer área da vida, a gente vai perceber que aquilo que a gente vai deixando para trás, outros sentimentos vão ocupar. Nós somos um recipiente, sim ou não? A Bíblia diz que nós somos um vaso que Deus resolveu derramar dentro dele o quê? A sua excelência. Se tirar a excelência de Cristo, irmão, não vale nada, né? Sim ou não? Se tirarmos pelo instante, Deus tirar a excelência do seu Filho de dentro de nós, queridos, não temos valor nenhum. E esse espaço aqui, ele é disputado. Eu acho que eu já disse isso aqui há algum tempo atrás. A sua mente é disputada. O seu coração é disputado. O coração do seu filho é disputado. O coração da sua esposa é disputado. O coração do seu marido é disputado. O seu ambiente é disputado. O seu lar é disputado. A sua mente, os seus pensamentos são disputados. Quem é que não já está assim, de repente, vê um pensamento negativo tão forte na nossa vida, a gente pergunta, meu Deus, de onde isso vem? Por que isso vem? E muitas vezes, não é que acontece naquela hora que esse pensamento forte vem, é uma somatória. Porque foi isso que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Eles estavam pensando mais nas coisas que eram da terra. De alguma forma, Paulo está dizendo, olha, vocês deixaram de pensar em coisas importantes e vocês entregaram a mente de vocês para as coisas que não são de Deus. Tudo começa de forma sorrateira, silenciosa. Não pense que o diabo vai chegar, irmãos, derrubando a porta da nossa casa. O diabo não vai chegar gritando dentro da nossa casa, não. Ele vai chegar de forma sorrateira. E Jesus sabe disso. Preste bem atenção aqui que nesses últimos sermões de Jesus, que são as parábolas do capítulo 15, preste bem atenção o que ele vai descrever para os discípulos. Ele vai falar de matemática aqui. Ele vai falar de percentual aqui. É isso que ele vai falar. De percentuais. De coisas pequenas. E de corações atentos. Ele vai falar de coisas pequenas e de corações atentos. Vigilantes. Ele vai falar dessas parábolas que nós vamos aqui rapidamente passar por elas. Ele vai falar de tempo, de amor, de percepção do que se foi, do que se perdeu. E ele vai contar a primeira parábola dizendo que havia o quê? Havia um homem. Esse homem não tem nome. Por quê? Aprendemos aqui que todas as vezes que você vê a Bíblia e ouve um homem, mas a gente não acha esse nome desse homem, dessa mulher, é que nós precisamos nos inserir nesse contexto. Amém, amados? Não é o homem, sou eu. A palavra não é para mim. Muitas vezes nós achamos que a palavra é para o outro. Não. Todas as vezes que você lê um nome, que não há um nome, mas há um ensinamento forte, é Deus dizendo, esse é o seu nome. Se coloque nele. Ouça como esse homem, entenda como esse homem, obedeça como esse homem, ou não entenda como esse homem, ou desobedeça como esse homem. Mas ele quer que nós venhamos nos inserir nesse contexto pelo qual não tem nome.
Esse homem da parábola aqui é eu e você. Aleluia. A parábola, diga comigo, as parábolas, elas não se encerram com um ponto final aqui. Nós damos continuidade ao bom pastor. Nós somos a continuidade da parábola do bom samaritano. Nós somos a continuidade. Amém, amados? Então ela não se encerra com esse sermão aqui. Jesus, quando ele ensina aos seus discípulos, não era para aquele dia tão somente, mas naquele dia ele fixava um novo tempo, um novo entendimento, uma nova compreensão, um novo cuidado, um novo olhar para aquilo que ele estava dizendo. Já aprendemos aqui que boas novas já havia desde os gregos. Já havia boas novas. Mas o que é que Jesus fez com as boas novas? Ele trouxe do céu conceitos divinos sobre as novas, as boas notícias. Não mais dos reis, não mais da eclésia humana, mas boas novas de Deus em Cristo, seu Filho, pela sua palavra, pelo verbo vivo que se fez carne. Como estão entendendo aqui? Então ele conta que esse homem pode ser nós. Ele perde 1%. Quantas ovelhas ele tinha? Quantas ovelhas ele tinha? Perdeu uma. Se ele fosse um homem vaidoso, escuta o que eu vou dizer. Se ele fosse um homem vaidoso, se ele fosse um homem arrogante, pastor Geraldo, se ele se achasse merecedor das 100 como mérito dele, como algo construído por ele, sabe o que ele fazia? Os 99, tá bom demais. Mas escuta o que Jesus está trabalhando, irmãos. Jesus está trabalhando vigilância aqui. Eu creio, Deus. Jesus está trabalhando tempo aqui. Jesus está trabalhando percentual aqui. Quando esse homem, ele percebe que a ovelha foi embora, o que é que ele faz? Ele deixa, ele arrisca. Que às vezes a gente brinca, é ou não é? A gente vê algo no casamento indo embora, a gente deixa para lá. A gente diz, não, faz tempo, eu estou com 20 anos de casado. Eu me acostumei com isso. Aí olha para trás, tem 88. Não tem 88. Não, tem 98, né? Tem 97. Tem 96. Ele começa o percentual dele com 1%. E a Bíblia diz que nessa parábola, esse homem, quando percebe que as 100 não está ali, ele sabe que aquelas 100 não é mérito dele, é presente de Deus. Tudo que nós temos, tudo, do ar que respiramos, ao sapato que usamos, tudo. Se eu tenho consciência, se nós temos consciência de que tudo que nós temos aqui nessa terra, foi Ele, a bondade dEle, o querer dEle, a providência dEle, como fonte única da nossa esperança, tudo que pertence a nós somos meros administradores, mordomos do que não é nosso. E a Bíblia diz que ele sai, ele tem consciência do valor daquele 1%. Ele encontra, o que é que ele faz? Ele faz o que, irmãos? Mas esse homem poderia inverter o papel aqui. Que na realidade, além do mérito pelo qual ele se dispôs a viver, o que Jesus está nos despertando é justamente com essa visão de ter. Amém, queridos? A gente se espoja muito no tempo. Eu tenho 20 anos de crente. Aí a gente não quer escutar um conselho, porque a gente diz que tem experiência. Às vezes a gente não quer ouvir alguém mais sábio, porque a gente acha que tudo está sobre o nosso domínio. Outro diz, não, eu nasci assim, meu avô foi assim, meu tataravô foi assim, né? Meu bisa foi assim, o meu pai foi assim.
E eu sou assim. E bato o martelo, meu pastor. Aí às vezes o pastor, com carinho, com amor, percebendo o perigo, se aproxima. E aí ele vai enaltecer a sua história. Esse homem poderia dizer, olha, não, deixa eu ir embora. Eu ainda fiquei com 99. Vou dar um culto de ação, fazer uma cruzada. Chamar os meus vizinhos e dizer para eles, gente, o inimigo só levou uma ovelha, graças a Deus que o meu Pai que está nos céus, o Deus da providência, que me alimenta pela lã da ovelha, pelo pasto que me dá, Ele me deixou ainda com 99 aqui no meu redil, para cuidar de mim, para que eu possa cuidar dela. E muitas vezes, meu pastor, diante das perdas da vida, a gente se posiciona diferente desse homem. O pastor diz daqui de cima do púlpito, cuidado. Deus fala ao coração do pastor, numa leitura, ele chega aqui, ele ensina, ele dá uma exortação no domingo, numa escola bíblica dominical, numa quinta-feira, Deus usa alguém, cuidado. E a gente está dizendo, não, mas ainda está tudo aqui, está tudo em casa. Queridos, me digam uma coisa, que adianta os filhos estar em casa, se a gente não tem comunhão com esses filhos? Se você olhar na parábola, que eu não vou me aprofundar, eu só vou aqui falar do percentual. Se a gente olhar para aquele pai, ele poderia se conformar dizendo, não, o mais velho ficou. Mas o problema não era quem foi sincero. Deixa eu falar uma coisa para você, por isso que Deus honrou ele. O mais novo foi sincero, ele não foi falso, ele não foi mentiroso. Ele pôs para fora a sua doença. Ele viveu a sua doença, ele pagou o preço pelo seu pecado. O outro se escondeu, pastor. Ele se escondeu. Ele era leviano em seu comportamento. Não há uma palavra sequer de um sentimento de um irmão que foi embora. Muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós estamos vendo 1% da alegria, da espiritualidade, de alguma coisa na relação da família, e a gente está dizendo, não, tá bom, a gente vai se olhando, igual a história do passado, a gente vai sempre olhando para o passado, não, mas quando eu casei há 30 anos atrás, era bom demais. Não, queridos, diga comigo, o vinho, quanto mais novo, quanto mais velho, melhor. Eu não estou falando para você sair daqui e beber não, você vigia, viu? Você vigia, você não baixou. Eu estou falando da alegria dada por Deus. Amém, amados? Todas as vezes que você recupera o que se perdeu, Deus faz ter alegria nessa casa. Todas as vezes que você, com empenho e com esforço, seja 1%, e você não aceita aquela perda, Deus prepara um banquete, Deus prepara uma festa, Deus honra a família que se põe de pé por 1% que foi embora. Ele poderia agir assim. E eu digo mais, muitos casamentos estão destruídos por causa de 1%. Permitir 1%, pastor Jean. Abrir a porta. E uma vez que se abre a porta, irmão, o bicho brabo entra. Uma vez que ele entra, tem que ser muito humilde para chamar de novo a atenção e a autoridade deles para botar para fora. Eu conheço muita gente que já se acostumaram com as perdas. Acostumaram com as perdas, meu pastor. Já não dói mais. Escuta o que eu vou dizer. Já não incomoda mais. Eu já me acostumei. Convivo 20 anos com esse traste, meu pastor. Me faz raiva. 20 anos que não dá um abraço, 20 anos que não dá um beijo, 5 anos que não pede mais a bênção. Eu já me acostumei, pastor. Eu ainda tenho umas 3 filhos aqui que me dá a bênção, que me abraça. Meu Deus! Jesus está dizendo, olha, 1% tem importância. Não despreze o poder das pequenas coisas.
comigo. Eu noivei em 96. Em 97 eu viajei para Monte Dourado, a última ilha do Pará. Não tem mais nada para ir. Se você vai cair num abismo, não tem mais lugar. Eu fui para lá. Conheci um rapaz bancário, pastor, bancário. Trabalhar no Bradesco, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, era coisa assim. Era para todo mundo. Pagava-se bem, prestígio, é profissão de carreira. Você entra como caixa, você chega a ser gerente geral, coordenador. A nossa igreja lá, eu jovem, ele jovem, mas muito inteligente. Os anos se passaram. Trabalhei um ano no Monte Dourado, voltei, casei. Deus me leva para o sertão, pastoreei o sertão. Anos depois, por uma formação que eu tinha, fui contratado pela Nokia, que era a antiga telefonia Nokia do Brasil. Eu era técnico em telefonia celular. Anos depois, meu pastor, uns 3 anos atrás, aproximadamente. 3 anos atrás, aproximadamente. Eu paro numa lojinha de eletrônica. Não me recordo para comprar o que. Eu paro para comprar alguma coisa. Tinha uma jovem e um rapaz sentado, um adolescente e um jovem. E ele me vê, lá do escritório que ele estava, uma lojinha pequenininha, quase nada. Ele se levanta e diz: é o Telésio? Aí eu olho para ele, conhecia ele. E abracei, conversei, me alegrei de ter visto. Eu perguntei: o que é que faz aqui, rapaz? O que é que faz em Macapá e o banco? Aí ele retrucou igual parábola, né? Se respondia uma parábola com outra parábola. Por isso que 2 mestres era parábola em cima da parábola. E ele perguntou a mim: tu o que é que tu faz? Aí eu disse para ele: cara, eu faço isso, eu sou pastor de igreja aqui na capital. Ele disse: tu tem um minuto para mim? Eu disse: tem. Ele disse: cara, ora por mim. Eu acabei com a minha vida. Eu falei: como? Ele disse: cara, eu comecei numa conta de energia eu tirava 10 centavos, 50 centavos, e fui. Quando o cara ia pagar um boleto, ia fazer o pagamento, eu ficava com troco de centavos. E foi bom. E foi. Só que eu não sabia que o banco estava monitorando, acompanhando o meu movimento. Comprei carro, comprei casa, com centavos. Aí às vezes a gente fica olhando, às vezes a gente faz algo que não é bom para Deus, sabe, pastor? E a gente acha que não está tendo uma soma no mundo espiritual. Ele começou com centavos. Depois ele começou a desviar 5, 10, e foi bom. E o que é que aconteceu? Um dia a conta chega. Jesus está dizendo para os seus discípulos: cuidado. Eu não vou lançar vocês numa festa, eu vou lançar vocês no meio dos lobos. Cuidado. Sim ou não? Jesus não pintou a pílula colorida, não. Ele mostrou o que era o reino. Ele disse: vocês irão conviver no meio dos lobos. Cuidado. Perdeu. Busque ajuda. Percebeu a falta? Não se conforme. Rejeite. Não aceite aquilo que Deus te deu e o diabo levou. Não aceite. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitas vezes começa com pequenas coisas. E quando a gente pensa que não, nós estamos o quê? Vendidos. Aí começa a se mentir.
E para que uma mentira possa se tornar verdade na mentalidade de um coração em falta, ele vai ter que repetir. Tem que repetir. É por isso que a Bíblia diz que o mentiroso é o quê? Quem é o mentiroso? O diabo é o quê? É o pai, ele é filho. Tem gente que é tio da mentira, de tanto que mente. Queridos, o negócio está estreito, tá, meu pastor? Está estreitando, não está? O que nós precisamos, irmãos, é vigiarmos. Amém? O que é que Jesus está dizendo para nós? É como se ele estivesse dizendo para nós hoje aqui, em palavra, em trocada de miúdos. Faça uma lista hoje quando chegar em casa. Pegue uma folha em branco e veja o que era bom que você fazia para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa. Do outro lado da folha, você coloca o que é que você fazia para Deus. O tempo que você tinha para Deus, a dedicação que você tinha para Deus, a honra que você oferecia a Deus, coloque no papel. Se nós estamos aqui, é porque o bom pastor está guardando as 99. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Mas ele continua nessa parábola. Ele conta a segunda parábola. Qual é a segunda parábola? Que o pai tinha quantos filhos? Eu vou para a dracma depois. Quantos filhos ele tinha? Quantos filhos? A perda aqui é quanto? 50. Ele começa com quanto? Esses últimos sermões dele começa com quanto? É por isso que é uma sequência aqui, meu pastor. É um sermão que não para, ele continua falando de um princípio que está aqui inserido nessas palavras aqui no capítulo 15. Ele dá uma emendada, ele não para, ele sai de uma parábola e vai para outra parábola. Ele está num raciocínio, ele está provocando a mentalidade, aguçando a mente dos seus discípulos a entenderem a importância, o valor das pequenas coisas. Ele disse assim: homem perdeu 1%, ele foi lá e recuperou. Ele entra nos 50%. Aquele pai tinha 2 filhos, rompeu-se 50%. Como bem pregou o irmão Marquinho aqui, domingo retrasado, o pai ficou aonde? Ali na frente. O filho caiu em si. E ele voltou. Houve o que também? Houve o que? Uma guerra ou uma festa? Irmãos, vamos ser inteligentes aqui. Deus é fiel. Quando a ovelha voltou, o que foi que aquele homem fez? Quando o filho voltou, o que foi que ela fez? Ele fez? Eu prefiro as festas com Jesus do que as perdas com o diabo. Aleluia. Vamos repetir isso como um alto profético para a gente, irmão? Diga comigo: eu prefiro a festa com Jesus do que as perdas com o diabo. Jesus está dizendo: olha, para aquele homem, para aquela ovelha, houve tempo. Houve tempo ou não houve tempo? Sim ou não? Deu tempo ele reagir. Deixou as 99 e correu. Para aquela casa onde 50% foi destruído, deu tempo o menino se arrepender e o pai em vida esperar, confrontar o que ficou e dar uma grande festa, recuperar a dignidade, caráter, liberdade daquele que se foi. Deu tempo, 50% deu tempo. Aleluia.
Tudo começou com o quê? Nesse ensino dele? Um por. Depois. Mas ele vai contar outra parábola aqui. Diz que havia um certo José, Telésio, o João, o Marquinho, o Geraldo, um Gabriel. Havia um certo Gabriel, Telésio. Aleluia. É bom dizer que havia um homem, né? Eu ia dizer que é a gente, né? Deus é bom. Jesus disse que havia um homem rico que se vestia de quê? Púrpura. De linho finíssimo. Que todos os dias, o que é que ele fazia? Festa. Só que a festa aqui veio antes, veio errado. Fazia festa. E o que, irmãos? Estava nem aí. Eu quero saber, dinheiro foi feito para gastar. Eu tenho vida. Né? Às vezes você vai conversar com um jovem, vai dar um conselho que aquele diz: me respeite, pastor. Ainda sou jovem. E vai. Testemunho do irmão Marquinho aqui. Antes, força. Eu já me deparei com um, fui orar, que para entrar no quarto, irmãos, a gente tinha que entrar sem comer nada, porque já estava tudo podre. Para falar, era uma válvula grande que ele tinha. Ele soprava, o som saía por aqui, ó. E ele dizia: pastor, ore, para que eu levante daqui e possa fazer alguma coisa para Jesus. Ele aceitou Jesus, Jesus levou ele. O que Jesus está dizendo é muito sério para a gente. Ele está dizendo que havia 2 anos, mas havia outro homem, que era o quê? Um pobre homem. Ele era o que, esse homem? Era leproso, não era, pastor? Pobre. Um dia, o que é que aconteceu um dia? Morreu os dois. O que é que aconteceu um dia? Morreu os dois. Foi 1% ou 100% aqui? Foi 1% ou 100% aqui? 100%. Jesus está dizendo, quando está 1%, dá tempo. Está 50%, está crise. Ele está dizendo, dá tempo. Ele está ensinando, é o último sermão para os seus discípulos. É o último sermão de um pai preocupado com filhos que irão caminhar no meio dos lobos. Meu Deus. Jesus está dizendo, olha, preste bem atenção nessas parábolas. O homem tinha 100, perdeu uma, foi buscar, deu festa, houve alegria. Um pai tinha 2 filhos e perdeu um, voltou, teve festa. Mas ele vai falar que é uma perda, que não tem mais como remendar. Meu Deus. É 100%. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Porque a Bíblia diz que depois da morte segues o quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana eu participei, meus pastores, da reunião de paz. Segunda-feira. De paz. Quinta-feira. Quinta ou foi segunda? E sabe o que a diretora disse lá, meu pastor? Que nessa volta agora das aulas, que as crianças, que está falando de criança aí, é até quinta série lá. Parece que é até quinta série. No meu tempo era quinta série, eu nem sei como é que chama hoje. É isso, né? Sabe? Não, mas mudaram lá, não tá um negócio aí meio diferente. Como é que é? É, o 5º ano. É esse negócio aí. E ela disse, eu vi, olha o que ela disse, eu vi. Não foi ninguém que me disse, não foi nem uma professora que me disse, não foi a coordenadora, eu vi.
quando voltou a presencial, né? Ela disse: eu vi os meninos, ainda brincando com meninos, brincadeira de meninos. Mas ela disse, quando olhou para as meninas, 7, 8, 9 anos, ela disse, meninas erotizadas. E estava assim de paz. Erotizadas. Ela disse mais, não se vê a criança mais dessas crianças. Gente, é forte ou não é? Meu Deus. Ela passou uns 30 minutos falando e disse para os pais que estavam lá, cuidado. Isso é uma soma, irmão, é uma somatória de um desvio de olhar dos pais. Ela estava dizendo, em algum momento você fez assim, ó, e demorou para vir. Irmãos, Jesus está dizendo 1%, 10%, 50% e... Mas tem a última. Qual é a última parábola que Jesus vai falar aí? De uma mulher que tinha quantas dracmas, irmãos? 10. Ela sentiu a falta de quê? De 1%. 10%, desculpa, 10% era das ovelhas, tá, irmãos? 1% aqui. A Bíblia diz que ela fez o que, irmãos? Quem já lê esse texto sabe. Ela percebeu. Ela fez o quê? Ela percebeu. Irmão, você sabe que é que eu estava aqui, quando eu li essa última parábola, eu coloquei aqui, que nós precisamos perceber. Quando eu estava lendo e transcrevendo essa última parábola aqui, no meu coração Jesus disse, nós, a igreja precisa perceber. Porque às vezes a gente não percebe mais, irmãos. A Bíblia diz que ela percebeu que faltava o quê? Nós precisamos perceber o que se perdeu. A gente precisa olhar minuciosamente e se perceber que alguma coisa foi tirada de mim ou do outro. Que alguma coisa se perdeu na minha vida ou na vida do outro, seja o filho, seja a esposa, seja o marido. E digo mais, queridos, nós não temos muito tempo. Quem quiser achar que tem muito tempo, que continue achando. Mas para quem está ligado com Deus e com os céus e tem intimidade com a palavra, está percebendo que nós não temos muito. Meu Deus. Não temos. E quando é, pastor, que eu sei que eu não percebo? É quando tudo diz, corra atrás, restaure, ore, continue, busque. E a gente não entende que isso é Deus falando. Meu Deus. É perceber tudo que Deus vem falando ao longo desse ano. E a gente está dizendo, não, eu quero que Deus fale. Quando? Para aqui nessa noite, eu acredito no que eu vou dizer. Deus está dizendo, eu estou falando com pessoas de 1%, de 10%, de 50%. Meu Deus. É isso que ele está dizendo. Todos nós precisamos diariamente se rever. Autoresponsabilidade.
Ela sabe, porque ela estava acostumada aqui, ó, olhar para aquilo, uma dracma. Era algo muito significante, irmãos. Eu não vou me deter no valor, mas é só buscar hoje quanto valia uma dracma. Havia mais um valor sentimental. Havia mais uma história de vida ligada àquela lembrança, àquela pulseira. Havia um sentimento, quem sabe a história, quem sabe ela teve dos seus pais. Quem sabe essa corrente do braço, havia algo valioso, sentimentalmente falando. E ela percebe, ela sente a perda, ela sente a falta. Ela atende essa necessidade de ter de volta. Ela não abre mão. Ela se dispõe. A Bíblia diz que a busca dela não foi uma busca como o homem procura algumas coisas. Já viu o homem, irmão, que não gosta de procurar, procurando? Meu Deus do céu. Né? Tá num quarto, o homem nunca acha. Talvez eu esteja falando só da minha experiência aqui, tá? Tem dificuldade, a mulher chega na porta e diz assim: a gente quer morrer, irmão. A gente quer fazer igual a Jesus, né, irmão? E se o cabelo não tiver humildade, vai dizer: você botou aí agora. Pastor Pelé, Sim, eu sim. perdi uma chave dentro de casa, deu um trabalho. Eu já tá com a chave na mão, irmão, por baixo da Bíblia, procurando a chave. Pastor, deu uma tribulação, eu quase me desviei. Olha aí. Levei 40 minutos para achar, pastor. Confessa, Jesus, né? Minha mulher tem mais paciência. Calma, neguinho. Depois de meia hora eu achei. Dentro do meu sapato. É grave. Se fosse nos dias de Jesus, era a parábola da chave no sapato. Ai, meu Deus. Eu tirei a meia e botei a chave só para me lembrar, né? E acabei esquecendo. Por que eu digo isso, irmão? Escute. Porque nas pequenas perdas, todos nós vamos montando o nosso mundo. Cada um de nós vai montando o nosso próprio mundo. O celular do marido tem uma senha. O celular da mulher tem outra senha. O marido não sabe a senha do telefone da mulher. E a mulher não sabe a senha do telefone do marido. Cada um tem o seu lençol. Cada um tem seu cobertor. Cada um tem a sua hora de assistir, sentar no sofá. Cada um tem uma hora. Porque as pequenas coisas vai fazendo assim, vai dando ferramenta para que cada um vá construindo o seu mundo. Seus mundos particulares. E cada um no seu mundo, é cada um com as suas regras. É cada um com os seus, sabe? Aqui, não coloca o dedo aqui. Eu lembro de painho. Eu comia muito pão. Até hoje eu oro a Deus quando eu vejo pão. Estou falando sério, deu esse testemunho que eu estou dizendo. Eu para comer 6 pão, mas piscar assim, piscou. Pastor, como 6 pão de uma vez na manteiga. Aí eu oro hoje, meu pastor. Eu já não dá mais, eu como só um hoje. Nem só do pão vivo, homem. Tá isso aqui meu, ó. Aqui. Isso aqui foi um dia que papai chegou. Que antigamente a gente comprava pão para amanhã, tarde e à noite. Aquele saco de pão. Quando o pão era barato, né? Era aquele saco de pão. Pão broto e pão francês. Era o único pão que tinha, pão doce. Agora é tanto tipo de pão, né, irmão? Pão não sei o que, não sei o que. E eu comecei a comer pão na sala, assistindo uma TV preto e branco. E manhã disse: quantos pão já comeram? Aí eu disse: 4.
Ela disse, não vai comer mais não. Aí eu disse, eu não quero comer só 4 merda dessa, eu quero comer tudo. Aí quem ia chegando? Painho. Quando ele disse assim, o que tu dissesse, sujeito? Aí eu disse, eu como tudinho. Aí o Pedro disse, você vai comer? Irmão, quem é mais antigo aqui sabe, os pão francês era desse tamanho. Grande e duro, aquela capa da frente. Aí ele botou, passa, manteiga e eu. Não, aí começou o nervosismo. Não entrou acho que 8 não. Ele começou a fazer burro aqui. Aí ele pegou o resto de pão. E ó. Aí você não sabia o que era pão, o que era sangue na minha cara. Sabe por quê, irmão? Porque eu estava acostumado a falar isso. E minha mãe nunca me corrigiu. Você está entendendo? Minha mãe nunca me corrigiu. E um dia eu tive a sorte. Não é azar, a sorte. Depois disso eu chamava o pão de Jesus. De tão santo que ficou aqui. Eu digo, olha, eu vou comer aqui um pãozinho que Jesus me deu, né? Só um. Se sobrar eu como uns 10. Mas é só um, agora é só um. Quantas famílias, irmãos, que tem 5 mundos dentro da mesma casa? Sim ou não? Tem um mundo do menino que se disser, papai, eu vou dizer para a mamãe. Aí a mãe vai para cima do pai. Mundo do filho. Aí tem o mundo da mãe, tem o mundo do pai. Se me bater quando o papai chegar, ele te engole. Engole mesmo. Aí a gente começa a criar, a gente transforma o menino num monstro. Mas a gente traz ele para a escola dominical, meu pastor. E diz para ele, fique quietinho. Aqui. Só que esse menino cresce, sim ou não? Cresce ou não cresce? Aí ele soma 1%, 2%, 3%, 10%, 50%. Eu conheço, não por vivência, mas por muitas vezes fazer mutirão judicial. Tem muitas pessoas presas que a sentença já foi paga, outros nem foi julgado, já passaram do tempo no crime. Pastor Geraldo, quantos filhos de evangelho tem ali dentro, pastor? São muitos, né? Sim ou não, meu pastor? Eu calculo sim uns 95%. Quantos, meu pastor? 95%. Teve um assalto um dia aí, passou, os caras chegaram, eram um casal. O cara botou a arma, quando puxou da bolsa dele era uma Bíblia. Eles ficaram de joelho, viu não? Ele pediu para o cara orar, e o cara orou pelos dois. Ele devolveu tudo para lá e foi embora. Aí a gente diz assim, mas a gente criou, eu criei na escola. Não é? Eu criei na escola, eu levava. Só que ela queria que o pastor fizesse 1%, 10%, 50%. Jesus. Pastor, não pode ter a responsabilidade que você, que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa. Não. Ele é o seu anjo do Senhor que Deus nos colocou para que a voz de Deus seja verbalizada nos nossos corações, para que aliemos os nossos corações naquilo que ouvimos da parte de Deus. Glória a Deus, aleluia. É jogar a responsabilidade de um casamento, é jogar a responsabilidade de uma criação, de algo dentro de alguém ou em alguém que não pode trazer a resposta. Jesus está dizendo aos seus discípulos, cuidado. Escute. Nenhum 100%.
começa com 100%. Começa com o quê? Aquele pai, ele ficou aonde? Aquele pai ficou aonde? Na porta. Aquele pastor fez o quê? Essa mulher fez o quê? E nós? A gente tem que sair aqui. Ou a gente é um desses 4 aqui, não tem como escapar. Ou sou aquele que não estou nem aí com o que tudo está acontecendo. Vou levando a minha vida, vou vivendo. Sou dono de mim, ninguém manda em mim. Comigo é assim. É desse jeito. Me suporte, me aceite. É que nem aquela música, deixa a vida me levar. É, a vida leva. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Foi bom lembrar. Foi bom lembrar. É. Eu tenho um pensamento que eu tirei dessa música aí. Eu tenho um pensamento. A partir do momento que você diz que a vida pode te levar, você perde o direito de olhar para o céu e dizer: Deus, me ajude a chegar. A vida leva. Ou a gente é aquele pai que diante das negligências, se a gente analisar aquele texto, queridos, há uma negligência muito e um silêncio muito profundo daquele pai. Era aquele pai que só botava as coisas dentro de casa, preocupado só com o que se manter. Não tem marido que diz assim para a mulher: me respeita. Eu sei que aqui não tem, isso é por lá da Paraíba. Pô, muito bravo lá. Respeite. Sai de manhã, chega à noite. Não falta comida. Essa roupa que tu veste, sapato que tu usa, escola do merda, blá. Tá nem aí com as emoções da mulher. Tá nem com a sensibilidade feminina. O sentimento da mulher. Mas esse pai, mesmo assim, ele deu tempo a ele. Ou nós somos essa mulher que sentiu falta. Ela sentiu falta de alguma coisa que para ela era de suma importância, que para ela era importante. E o que foi que ela fez? O que Jesus queria era mexer com a nossa imaginação, meu pastor. Essa mulher, de forma diligente, ou seja, com muito cuidado, peça por peça, parte por parte, ela foi, sabe? Mas como é que a gente quer resolver as coisas, irmãos? Como é que a gente varre a casa? Quando a gente não quer varrer até a porta, o que a gente faz? Primeiro tapete. Essa semana a Raquel disse assim: pai, o senhor lava os pratos. Mano, eu tinha lido, eu estava com os olhos lentos. Aí eu olhei para a pia e estava assim. Aí eu só botei espuma uma vez na bucha. Na bucha, só saboei uma vez. E lavei tudo com uma bucha só, com sabão só. Irmão, quando eu pegar nos tapanecos, está escorregando de óleo. Jesus é bom. Aí ela perguntou: ô pai, o senhor já lavou? Eu digo: e bem lavado. Ela dorme, acorda cedo, vai para a escola. Acontece. Aí quando ela chega de manhã, que ela vai guardar, que ela pega e diz: ô pai, o senhor deu polimento com óleo? O sebo da carne que dá outra parte em tudo que é prato, tudo, aquela coisa que a água bate e não cai, fica aquelas bolinhas. Jesus é bom. Isso é bom aqui. Também faço assim. Eita, Jesus. Fala com a gente, né, Jesus? Solta aí. Irmãos, olha para mim aqui. É o mundo da esposa. Às vezes, diante das coisas tão sérias, diante das coisas tão urgentes, o que é que a gente faz? A gente brinca com a esponja. A gente brinca de varrer direito, a gente brinca de procurar. A gente brinca de guardar, a gente brinca de esconder. Porque a gente acha que está no controle das coisas. Essa mulher, de forma minuciosa,
E a Bíblia diz que quando ela acha, o que é que ela faz? Aleluia. O que é que Jesus está dizendo, irmão, aqui? Faça que eu dou. Vai ter só na casa do Gabriel. Eu vou dar chance de eu bater na tua casa, tá? Faça que eu dou. Às vezes a gente faz festa com a casa suja. A gente faz festa com a dracma perdida. A gente dá banquete com a ovelha que está fora. A gente está nem aí. Às vezes vem a notícia, né? Pastor separou, não tem jeito mais não. Pastor, fulano morreu, acabou-se. Meu Deus. Pastor, fulano desviou-se. Meu Deus. Esse homem disse, deixa eu avisar, não foi? Deixa eu avisar lá, para ver se... Ele disse o quê? Não. Lá tem o Marquinho. Lá tem o pastor Geraldo. Lá tem o Gabriel. Está lá no Nova Brasília, lá, está falando lá. Não percebeu que no domingo ele fala, cuidado, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o seu pastor disser assim, tenha cuidado, bote a sua barba no molho. E tenha. Porque ninguém sobe aqui para dizer à toa, tenha cuidado, não. Deus já mostrou alguma coisa a ele. Aí tem que obedecer e respeitar a palavra que é liberada no céu. Deixa eu falar com você, nós jamais iremos ver aquilo que Deus dá ao anjo da igreja. Meu pastor, não vai. Deus mostra lá na frente o abismo. Aí quer que o pastor vem, ele vem aqui, Deus mostra o futuro e ele vem aqui para o presente. Em obediência, às vezes botando a cabeça na bandeja. É ou não é? E ele diz, não faça. Ame mais, busque mais, ore mais, jejue mais. Não, cuidado. Olhe para o seu filho, traga o seu filho, ensine o seu filho. Ame o seu filho, respeite a sua esposa, respeite o seu marido. Cuide da sua casa. Esse pastor Geraldo está comendo muita pimenta, é baiano. Está rotando brabeza. É não, irmãos. É que Deus nos ama. Aleluia. Glória. Quem somos nós nesta noite? O rico? Pomposo? Orgulhoso? Arrogante? Que não aceita ser confrontado, exortado? Ou nós somos aquele pastor que tem a compreensão que tudo que é, que tudo que tem é bondade de Deus, que não abre mão sequer de uma ovelha que foi embora? Ele está lá, ele quer. Ou somos com o mesmo espírito de diligência daquela mulher que, tendo perdido, ela sentiu a falta de uma dracmazinha que compunha todo aquilo que fazia o enfeite daquela joia. Quem somos nós essa noite? Será que somos o poeta Zeca Pagodinho? Deixa a vida e levar. Faltando meia hora para Jesus vir, eu vou me joelhar. E quando é que ele vem? O problema não é ele vir, que ele vem. O problema é quando a gente vai. Deixa eu falar uma coisa, tem coisa que só o pai pode dizer para o filho. Tem coisa que só a mãe pode dizer para o filho, irmãos. E a gente precisa dizer, vá para casa hoje, vamos voltar para casa hoje, fazer uma lista hoje. Nós somos os filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Essas palavras continuam no nosso coração. Nós somos a continuidade. Nós somos a continuidade dessa... O mundo precisa ver a continuidade dessa vigilância. O mundo precisa ver a continuidade desse apreço que temos pelas coisas que Deus tem nos dado. O mundo precisa enxergar a valorização das coisas de Deus que Ele nos deu. O mundo precisa enxergar. Glória a Deus. Fica de pé comigo. Eu estou cansado de ficar sozinho. Que cansa? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. O que é que essa mulher faz? Ela varre o quê? Ela varre a casa. Ela faz o quê, irmãos? Ela varre
Ela varre. Ela ou Jesus? Ela. Varra a casa, que eu mostro onde está a dracma. Glória a Deus. Limpe a casa, que eu vou mostrar a dracma. Está lá. Ainda está lá. Só varrer a casa. Se você arrumar a casa, varrer a casa, eu te mostrarei aonde está a dracma. Desse jeito. Só isso. O nosso trabalho é limpar a casa. Quando você limpa a casa, você encontra. Aleluia. Você encontra talvez até aquilo que você achava que já tinha perdido de muito mais valor. Curva sua cabeça comigo. Pai, Te agradecer. são as tuas verdades na nossa vida hoje. Obrigado pelo despertamento, meu Jesus. Isso prova o quanto tu nos ama e tu tem cuidado de nós. Tu fala conosco 1%, Senhor, para aqueles que são 1% nessa noite. Poder. Para aqueles que são 10%, daqueles que são 50%. Eu creio. Ó Deus, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Deus, a ficarmos apercebidos, Jesus, dos valores pelos quais, Senhor, nós precisamos, Senhor, despertar uma vez mais. Às vezes, Senhor, foi embora o diálogo. Foi embora, Deus, o abraço, o beijo, o carinho, a preocupação, o porquê, o para quê. Pai, em particular, eu me rendo nessa noite, Jesus, a tua palavra. Ó Deus, se a única coisa que temos que fazer é isso que tu está ensinando os teus discípulos, que a única coisa que precisamos fazer é varrer a casa, limpar a casa, é colocar a casa no lugar, ó Deus, porque se a casa estiver no lugar, acharemos, Senhor, resgataremos, Senhor, o que foi levado, Pai. E quando encontrarmos, Senhor, nós vamos banquetear, Senhor. Nós vamos compartilhar da alegria das coisas que um dia foi levado, mas que pela bondade e autoridade da Tua palavra foi achado para a glória do Teu nome. Então, Pai, essas coisas nós te pedimos. Essas coisas em nome do Teu Filho Jesus nós agradecemos. E a igreja diz amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.